E aí pessoal, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo para ter um vídeo um pouco mais curtinho, né? Porque eu tô fazendo vídeos muito longos geralmente. E eu também queria atrair um público que talvez não tenha muito tempo de ficar assistindo um vídeo muito longo, mas também queira aprender alguma coisa, né? Então vamos lá, eu criei aqui um arquivo só pra gente ter uma noção do que eu quero dizer aqui. Então eu criei 3 objetos, né? Esses objetos aqui eu separei ele por cargos, né? Só que os cargos eu coloquei, nesse caso, só o próprio programador veria, né? Quais eram esses cargos. Então como é que a gente debugaria isso no console, né? Pra gente ver se tá dando tudo certo. Geralmente a gente pega e faz assim, ó, console.log, e aí a gente colocaria aqui cada um deles para saber se eles estão vindo corretamente, certo? CEO, CTO e Manager. Essa é a forma como a gente aprende, né? Geralmente a gente aprende assim, só que se a gente pegar isso aqui e rodar, vou jogar aqui no meu console, definir as variáveis, e se eu resolver fazer isso daqui, você vai ver que ele vai retornar para mim os nomes, só que ele não vai falar para mim qual é o objeto de cada um deles. Então o que é uma solução que a gente consegue fazer aqui? A gente pode pegar simplesmente e fazer o seguinte, console.log, e aí a gente abre aqui a chave, porque a gente transforma então esse console num objeto, e aí a gente consegue trazer aqui, ó, CEO, CTO e Manager. Então se eu fizer isso aqui no meu console, ele vai trazer com o nome do objeto, então seria mais fácil de identificar para a gente fazer um debug aqui para ver como é que tá ficando as coisas, né? Então acaba sendo uma mão na roda, e isso aqui, transformar as coisas em objeto, é algo que poucas pessoas usam e deveriam usar mais, porque acaba sendo de grande ajuda para muitas coisas. Como por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o meu CEO, só que eu só quero saber o do hobby, então eu vou criar uma função para ele aqui, function get hobby, certo? Aí eu mando o CEO para mim. Então eu vou dar um return CEO.name. Vou concatenar aqui com o mais. Então CEO.name gosta de e o hobby. Então se eu rodar essa função aqui no meu console, certo? Ele vai retornar aqui, Lucas likes video games. Só que, como seria uma forma mais fácil, simplificada de resolver isso? Uma boa prática para a gente programar. A gente mudaria essa função, em vez de trazer o CEO, a gente desestrutura essa variável CEO em um objeto. Então isso aqui vai ser um objeto. E note que eu não estou ligando aqui para a idade da pessoa nessa função. Então, já que ela não tem utilidade para mim, eu posso simplesmente no objeto aqui falar que eu quero um name e um hobby. Então aqui eu não preciso mais CEO.name, eu posso pôr direto name e hobby. Certo? Então se eu dar get hobby aqui e mandar o CEO do mesmo jeito, ele vai continuar retornando a mesma coisa. Ou seja, ele deu certo. Deixa eu só alterar aqui alguma coisa para ver se a função realmente está mudando. Então ele está alterando e está dando tudo certo. Então na própria função, ali nos parâmetros da função, eu consigo falar o que é que eu quero tirar desse objeto. Eu não preciso passar o objeto e depois renderizar. Objeto, ponto e o que eu quero. Objeto, ponto e o que eu quero. Eu posso desestruturar na própria parâmetro da função. O que mais a gente pode fazer aqui para melhorar essa forma de escrita? Essa forma de concatenar aqui, ó, ela não é muito boa. Esse mais, aí você abre uma aspas e põe um espaço, e concatenar com espaço. Então a forma mais correta de você usar é usando esse backtick, que são as aspas simples, e a gente pode escrever assim, ó, a gente abre um $, e põe chaves, tá? Isso o JavaScript identifica que você tá chamando uma variável dentro de uma string, que seria esse caso aqui. Então a gente pode pôr direto aqui, name, likes, hobby, que daria o mesmo resultado e fica muito mais fácil de ser lido. Se a gente chamar aqui, certo? Então eu posso colocar aqui qualquer um dos meus objetos, né? Certo? E é isso, eu aconselho você a usar sempre esse negócio de ficar objetificando as coisas, tá? Porque ele vai te ajudar bastante, vai economizar código e vai deixar mais legível a sua forma de programar. O que mais a gente consegue fazer aqui com o console? Eu vou apagar aqui, aí eu vou dar aqui um console. Não tá funcionando. Vou dar aqui um console.table e CO. O que ele vai fazer aqui? Ó, ele criou uma tabela mesmo aqui no meu console, separou o índice do valor. Então ele tá mostrando o nome Lucas, idade 28, hobby videogames. Então, se eu fizer isso com o objeto,
CTO e Manager. Então ele aumentou o tamanho da minha table. Então o índice é o CEO, CTO e Manager, o nome deles, a idade e o hobby. Então o console.table ajuda a identificar mais fácil também. Muitas vezes você conhece mais o console.log, mas tem o table, também tem o console.error, que ele vai deixar o texto em vermelho, né? Ele vai dar esse, como se fosse um erro de console mesmo. Você pode pôr console.warn também, que ele vai dar esse aviso, que acabam podendo te ajudar se você estiver criando um ecossistema ali onde precise deixar o console te avisar o que está acontecendo. E também dá pra gente fazer CSS personalizado aqui no nosso console. A gente dá console.log e aí quando a gente vai começar o nosso código, a gente começa ele com porcentagem C. Significa que a gente vai usar um CSS personalizado. Então a gente pode colocar aqui Hello World, certo? E aí a gente coloca vírgula e o segundo parâmetro do console a gente vai colocar um estilo CSS mesmo. A gente pode colocar aqui, ó, color red e font weight bold. E ele vai ficar com o nosso CSS. Então eu posso colocar font size 40 pixels. Então a gente consegue estilizar o nosso CSS aqui também. Isso aqui você pode ver que é usado no Facebook. Se você abrir o console no Facebook, você vai receber um warning assim. Então se você não sabia como é feito, é assim, tá bom? Eu acho que é isso. Esse foi um vídeo mais curto, porque eu quero também fazer vídeos mais curtos ao invés de fazer episódios de Netflix, né? Para o pessoal assistir de 40, 50 minutos. Espero ter ajudado de alguma forma, e se você gostou desse tipo de vídeo, me avisa que eu continuo produzindo mais, tá bom? Obrigado, até a próxima.